Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Obrigado por estarem aqui novamente. Hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco a respeito do Yuki Hui, né? Um dos filósofos mais importantes da China contemporânea. Aqui temos o seu principal livro, A Questão em Relação à Tecnologia na China, um ensaio sobre cosmotécnica. Um livro essencialmente dedicado à reflexão sobre como a China pensa as questões da ciência e da tecnologia, especialmente a questão da técnica. O Yuki Hui, ele parte, né, no próprio título do livro, faz uma alusão à questão sobre a técnica do Heidegger, uma palestra proferida pelo filósofo alemão no início dos anos 50, na qual o Heidegger fala sobre a realização do ser na tecnologia, sobre a forma como a tecnologia, a essência da tecnologia moderna, da técnica moderna, melhor dizendo, era o que ele chamava de armação ou enquadramento, né? A palavra alemã Gestell, para indicar uma essência dupla, ambígua, na verdade, entre a possibilidade de libertação do ser humano, mas também a possibilidade de aprisionamento do ser humano numa lógica de reificação do mundo, em que o mundo seria visto como uma reserva a ser explorado. Então, como a técnica para o Heidegger tem essa ligação com a filosofia grega, com o ser grego, né? O Yuki Hui se coloca a pergunta: essa relação faz sentido no universo chinês? Porque, afinal de contas, a filosofia chinesa não é uma filosofia substancialista, não é uma filosofia que se interessa ou busca a revelação do ser. É uma filosofia pautada pela interrelacionalidade, pelo vazio. Então, o Yuki Hui, ele contesta o universalismo da técnica defendido pelo Heidegger e questiona o quão verdadeiro seria esse caráter universal da técnica tal como concebida pelo Heidegger. Para construir o seu argumento, o Yuki Hui vai até as mitologias, tanto grega quanto chinesa. No lado grego, ele recorre ao mito de Prometeu, o titã, que roubou o fogo do Olimpo e entregou aos seres humanos. E do lado chinês, ele vai às figuras de Fuxi e Hua, que são reis mitológicos, né, divindades que caminharam, né, viveram entre os humanos e entregaram, né, concederam a técnica para que as pessoas vivessem da forma mais eficiente possível. O Ike Uei, ele desenvolve o seu principal conceito nessa obra, o conceito de cosmotécnica. E ninguém melhor do que ele próprio para explicar o que é esse conceito. A gente, portanto, lê aqui em tradução livre. O pensamento científico e tecnológico e técnico, perdão, emerge sob condições cosmológicas que são expressadas nas relações entre humanos e seus meios, as quais nunca são estáticas. Gosto de chamar essa concepção de técnica de cosmotécnica. Cosmotécnica significa a unificação entre a ordem cósmica e a ordem moral por meio de atividades técnicas. Então, com isso, o que o Ikuhei está querendo dizer é que toda técnica é cosmotécnica. Toda técnica carrega um universo próprio de sentidos atrelado a uma localidade, né, ao seu local de desenvolvimento inicial. Portanto, se a Grécia tem o mito de Prometeu como a origem da sua reflexão sobre a técnica, né, o que ele chama de prometeísmo, a cosmotécnica grega, ou seja, seres humanos que estavam sujeitos aos caprichos da natureza usam do fogo que Prometeu roubou, né, e entregou aos humanos. Os humanos usam esse fogo para nivelar a balança e até mesmo fazer a balança pender em seu favor, né? Ou seja, controlando a natureza, reduzindo o acaso e permitindo o florescimento da humanidade. No lado chinês, no entanto, como já dito, nós temos as figuras mitológicas que concederam livremente o conhecimento técnico para os homens, para as pessoas, voltando sempre à ideia de que, através desse conhecimento, os seres humanos viveriam da forma mais eficiente possível. Então, se o prometeísmo é a cosmotécnica grega, o Yuki Hui identifica na relação entre Ti, ou seja, o instrumento, o objeto técnico, e o Dao, o caminho moral, a cosmotécnica chinesa, a relação Ti-Dao. E aqui a gente já entende logo de cara que toda a filosofia da técnica, toda a reflexão sobre ciência e tecnologia na China
Ela parte de uma filosofia moral, porque o Tao é o norte, é aquilo que o desenvolvimento técnico-científico vai visar. Então, a técnica é concebida no universo chinês para realizar um equilíbrio harmônico que estenda o Tao, não para conquistar a natureza, diminuir o acaso, ou mesmo auxiliar na compreensão de verdades absolutas. Claro que a história chinesa é vasta, e claro que existe o emprego da técnica para, né, por exemplo, né, na história de Yi o Grande, né, um dos reis antigos, né, fundador da dinastia Xia, que ele controlou os rios da planície central chinesa. Claro que existe o aspecto de conquista da natureza, de controle da natureza, né? Mas o foco não é esse. O foco é usar a técnica para estender o Dao da China. A problematização que o Wei nos traz, contudo, é a homogeneização cosmotécnica do mundo. Primeiro porque no que tange especificamente ao caso chinês, né, você teve uma ruptura da relação entre Qi e Dao a partir das guerras do ópio. Quando a China tem o seu contato com a modernidade ocidental, logo se entende a lacuna, né, o fosso que separa o desenvolvimento técnico-científico europeu do desenvolvimento até então que existia na China. E a relação entre o instrumento e o Dao, ela é rompida e nunca mais restabelecida. Portanto, a China entra numa lógica de desenvolvimento técnico onde quem dita o ritmo é a lógica moderna, vinda da Europa, e não mais a sua própria lógica interna de nortear todo e qualquer desenvolvimento técnico-científico por meio do Dao. Em segundo lugar, existe um colonialismo sutil, como o próprio Yuki Hui dá a entender, né, de que é problemático a gente entender o prometeísmo como a origem de toda técnica no planeta. Isso seria, como ele diz, uma forma de colonialismo, porque seria imprimir novamente uma concepção grega de um tema específico para todo o planeta. Em terceiro lugar, por meio da globalização, o que está acontecendo é que as cosmotécnicas estão sendo progressivamente apagadas e substituídas por uma única abordagem da técnica, que é a abordagem da Gestalt que o Heidegger já acusava, né? Ver o mundo como uma reserva de exploração. Um rio no qual antes as pessoas se banhavam, e que era um rio da memória, ele se torna um rio para uma hidrelétrica, ou um rio no qual, em suas margens, agora o gado pasta para a agropecuária. O problema é que tentar superar a modernidade também traz questões, preocupantes, porque o apego a uma dimensão local não raro resulta em experiências fascistas, em que se criminaliza o ambiente global em prol de uma tradição e, claro, sempre há a identificação de bodes expiatórios, que seriam forças metafísicas malignas, né, como o Yuki coloca, que estão impedindo o encontro de determinado povo com a sua tradição. Então, basicamente, toda a experiência fascista, enfim, de extrema-direita que nós temos ao longo do século XX esteve imbuída com esse tipo de sentimento, né? O local contra o global. Portanto, superar a modernidade pode gerar monstros até piores do que a própria modernidade em si. No que tange especificamente à China, novamente, a pergunta que o Rei faz será que a cosmotécnica chinesa permanece, né, a identidade filosófica da China permanece, ou com a sua ascensão nas últimas décadas, né, a China teria se transformado num novo centro dispersor do prometeísmo. A China teria enfim, adaptado a lógica pragmática ocidental e estaria agora dispersando o prometeísmo, algo que o Yuki parece entender como a realidade chinesa desde Deng Xiaoping. Ou seja, para o Yuki há um certo pessimismo, né, ou ceticismo, no mínimo, na forma como o Partido Comunista lida com a técnica desde as reformas dos anos 70, começo dos anos 80. Então, com o Yuki a gente entende que a luta por uma tradição não é somente uma luta por uma identidade atrelada a aspectos formais desta mesma tradição,
mas pela própria forma como a gente observa, compreende e lida com o mundo. Algo que tem tudo a ver com a dimensão técnica da existência humana, pois o ser humano é um ser técnico, fundamentalmente. E você, já conhecia o Wikihow? O que pensa a respeito de tudo isso que foi dito aqui? Se vocês curtiram essa reflexão, pessoal, peço por favor que deem um like, comentem, compartilhem, se inscrevam no meu canal. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Até mais.